nós vamos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. E nesse estudo nós vamos entender como foi montada a escala espírita. E Kardec vai nos apresentar algumas observações preliminares a esse respeito. Vamos a elas. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Então, o nosso adiantamento ele se dá em duas frentes. Nas qualidades que temos que alcançar, que adquirir, e nas imperfeições das quais nós temos que nos livrar. E continua aqui, ó. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. Kardec nos esclarece que não há nada rígido nessa escala, nada absoluto. Na verdade, essa escala ela é bastante flexível. E, no fundo, esta escala não tem nenhuma influência, é simplesmente uma criação nossa, ela não tem nenhuma influência no avanço do espírito. Até porque o espírito tem múltiplas vertentes de aprendizado a fazer na sua evolução. Então, não há como nós montarmos uma classificação que dê conta de explicar detalhadamente ou de forma mais absoluta e rígida como essa evolução se dá. A nossa evolução, ela se dá ao mesmo tempo em várias frentes evolutivas. E muitas vezes nós avançamos mais em uma das frentes e nos atrasamos mais em outras e vice-versa. Cada espírito faz o seu caminhar. Então é por isso que essa escala ela não tem esse caráter rígido e absoluto. E continuando aqui, ele nos diz, de um grau a outro, a transição é insensível. E nos limites extremos, quer dizer, nos limites entre uma classe ou uma ordem e outra, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Isso confirma aqui esse ponto. Essa escala, ela não é algo absoluto. Ela não existe na natureza. Deus não criou essa escala. Apenas criou a nossa evolução. E nós vamos ter que evoluir, porque evoluir é uma lei divina. E continua Kardec. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Olha só o que ele nos diz aqui. Essas classes, essas ordens evolutivas, elas podem ser trabalhadas ou adequadas a cada grupo ou a cada espírito durante a sua evolução. Então, na realidade, essa forma de avançar, ela não é rígida. Cada espírito caminha de acordo com as suas vontades, as suas tendências e os seus desejos, o que ele mais desejar, o assunto ou a questão que mais o interessar, naquela ele se dedica mais, na outra menos, e quando ele já estiver evoluído em um ponto, ele parte para evoluir em outro. É assim que acontece. Então, ela não se dá em bloco, de uma forma rígida e absoluta. E continuando, ele nos diz,
Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. É outro ponto interessante. Na verdade, essas classificações, elas são mais para o observador do que para o espírito que está evoluindo, que está enquadrado. Então, é uma forma que facilita a nossa visão, a nossa ideia de evolução, para sabermos nos situar na nossa jornada evolutiva. Mas, na natureza, Deus não a criou. Deus criou a evolução. Somos nós que estamos aqui catalogando, arrumando, criando sistemas, classes e ordens para nós nos situarmos. Elas servem somente para nós nos colocarmos, nós sabermos em que ponto estamos do caminhar evolutivo. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isso tenha valor algum. Os próprios espíritos lá são espíritos livres, como nós somos livres. Todos nós que estamos na condição humana somos espíritos livres. E é normal que haja essa divergência, como acontece nas academias científicas, onde os espíritos que se dedicam, os encarnados que se dedicam ao estudo da ciência, eles têm um conhecimento altíssimo e eles divergem. Olha, inclusive é uma brigalhada entre eles incrível, né? É claro que no plano espiritual a coisa não chega a esse ponto, mas há divergências. E isso é normal, essas divergências. Somos espíritos, mas não somos iguais, não estamos no mesmo ponto evolutivo. E mesmo que estivermos, os conhecimentos adquiridos, eles variam de forma pontual. Muitas vezes o espírito avança em um ponto, mas não avança no outro, e o outro espírito faz ao contrário. Mas evolução sempre vai acontecer, independentemente da classificação que façamos. E continua aqui, ó. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Isso é muito interessante. Os espíritos não dão aquele valor que nós imaginamos às nossas convenções. Até porque o que é convencionado hoje, amanhã, com a evolução, ele será modificado. Conforme o espírito ele vai evoluindo, ele vai ampliando a sua visão. E é natural que suas ideias, seus conceitos, eles mudem durante essa jornada evolutiva. Isso é normal que isso ocorra. E ele fecha aqui. Para eles, o pensamento é tudo. Quer dizer, o que se passa dentro de nós é o que realmente importa. Deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Então, somos nós que vamos definir, dentro do nosso grau evolutivo, maior ou menor, a forma, a visão, os sistemas, as classes, as ordens que criarmos. Até porque
essas ordens, classes e sistemas não são absolutos. Na verdade, a natureza avança sem estar sob o comando dos sistemas que nós criamos. É ao contrário. Nós criamos esses sistemas e a natureza, ela tem a sua evolução própria. Esses sistemas são criados somente para que o espírito ele se situe durante a sua evolução. Graças a Deus.